todo o público que acompanha este debate aqui e pela internet, em tempo real, no canal do YouTube do Sindicato dos Escritores. Este é um debate organizado para promover o diálogo democrático e permitir que os 4 candidatos presentes, os 4 estão presentes? Bartolomeu Rodrigues, do PSB, Daniel Barros, PT, e Gabriel Magno, do PT, são os que chegaram, né? Permitir que eles apresentem suas ideias, suas propostas e visões para o fortalecimento da literatura, da cultura e das políticas públicas relacionadas ao livro, à leitura e às bibliotecas do Distrito Federal. Meu nome é Valesca Barbosa, sou a mediadora deste debate e minha função é garantir o cumprimento das regras, a igualdade de oportunidade entre os participantes e o respeito ao tempo destinado a cada intervenção. Eu chamo aqui para compor a mesa a presidente do Sindicato dos Escritores do DF, Ana Rossi. Também para compor a mesa, chamamos a mulher do tempo de hoje, Maria Reis, que vai ficar aqui com o cronômetro. Palmas para Maria. E os candidatos, Bartolomeu Rodrigues, por favor, candidato. Palmas para Bartolomeu Rodrigues. Para compor a mesa, o candidato Daniel Barros. E completando aqui com os candidatos que estão presentes, o deputado Gabriel Magno. Então, passamos a palavra à presidente do Sindicato dos Escritores do DF, Ana Rossi. E aí podemos todos sentar. Boa noite. Muito feliz com essa presença de todos vocês. Eu saúdo todos os candidatos aqui presentes na mesa. Agradeço vocês terem aceito o convite do Sindicato dos Escritores. E o objetivo dessa iniciativa é conhecer os que já estão aqui na Câmara Legislativa. Nos já conhecemos, mas queremos também conhecer os outros que estão pleiteando este cargo. E é um momento importante para nós firmarmos um pacto. É o que nós queremos, um pacto de comprometimento para a formulação de políticas públicas que foquem na cadeia do livro, da leitura e de seus múltiplos agentes. A nossa área de literatura ela tem sido, não tem tido uma presença assim muito importante, e nós então estamos querendo reverter esse cenário. Daí o objetivo deste debate, e eu agradeço a presença de todos. Obrigada, presidente Ana Rossi. E agora eu apresento a comissão responsável pela análise de eventuais pedidos de direito de resposta, enfim, responsável pela organização do debate, que é Ana Rossi, que a gente já conheceu, e o nosso Marcos Linhares. Por favor, Marcos, se quiser se levantar. Ex-presidente do Sindicato dos Escritores do DF e atual diretor financeiro. Eu informo que, durante esse tempo que a gente está aqui, o tempo do primeiro bloco, vocês podem escrever perguntas, enviar perguntas, tanto pelo e-mail do sindicato. E-mail não, e-mail já foi, né? Agora são as pessoas que estão aqui, porque as de e-mail e outras e feitas pela comissão já estão aqui na caixinha. Então, se forem surgindo perguntas, vocês trazem aqui, que depois a gente vai sortear e os candidatos vão responder. Então, é isso. Que tenhamos um debate produtivo, respeitoso
e que esclareça tudo aquilo que a gente pretende. Vou falar um pouco sobre as regras. Todos os candidatos têm um tempo igual, uma oportunidade igual de manifestação. O cronômetro rigoroso. Temos Maria Reis aqui, que colocou aí o nominho dela, Cronos, então a gente já sabe que vai ser rigorosa aqui a cronometragem das coisas. E a dinâmica, no primeiro bloco, os candidatos vão ter 4 minutos, cada um, para se apresentar, mas a partir do segundo, quando vamos ter as rodadas de perguntas e respostas, o tempo de pergunta é 1 minuto e o de resposta 2 minutos. Não serão permitidas, eu sei que não teremos, ofensas pessoais, linguagem. Um prazer estar aqui, Valesca, que está coordenando o nosso debate, mas também quero saudar a queridíssima Ana Rossi, que preside esse sindicato, o Marcos Linhares, que a gente já teve também o prazer de encontrar e construir lutas juntos lá na Câmara Legislativa, com uma belíssima sessão solene dos 45 anos desse sindicato. A nossa querida Maria Reis aqui, que eu estou vendo que vai ser a controladora, né, dos nossos tempos, mas sempre muito importante aqui meus colegas, companheiros, Daniel e Bartolomeu, nessa tarefa que eu acho que é a tarefa fundamental da discussão, da disputa política nesse momento eleitoral. Meu nome é Gabriel, eu sou professor da Secretaria de Educação, sou professor de Física da Secretaria de Educação desde 2009, estou exercendo o meu primeiro mandato, saudar também aqui quem está acompanhando presencialmente, mas exerço meu primeiro mandato lá na Câmara Legislativa, e estou e fui presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara nesses 3 anos e meio, e tive também, acho que, a importante tarefa de ser o líder da oposição ao governo Celino Ibanez, que eu quero iniciar por isso, porque nós estamos numa disputa eleitoral nessa cidade, que esse, para mim, é o fundamental e mais importante tema de um governo que roubou o DF. Celino e Ibanez roubaram o Distrito Federal e nós estamos vivendo as consequências desse roubo. Foi um assalto a banco e foi um assalto às contas públicas da cidade, que tem vários impactos. E é um campo político que teve, durante 8 anos, orgulho de dizer que pertencia ao campo do bolsonarismo. Isso é importante porque não é à toa que o governo Celino Ibanez, nos 8 anos de governo, escolheu e elegeu como principais inimigos do desmonte do Estado no Distrito Federal a educação e a cultura. Da natureza da extrema-direita, da natureza daqueles autoritários que não suportam o desenvolvimento da democracia, da garantia dos direitos. Essas duas áreas são muito fundamentais para o exercício da cidadania na capital do Brasil, que é patrimônio cultural da humanidade. Essa cidade deveria ter como seu eixo de desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural, a cultura. A cultura deveria ser o carro-chefe desse processo na cidade que é patrimônio cultural da humanidade. E a gente vê, e eu, à frente da Comissão de Educação e Cultura nesses 3 anos e meio, disputamos muito o sequestro dessas duas agendas, que dialoga com a nossa pauta da política de livro, leitura e bibliotecas. Ela tem um braço muito importante na cultura, está lá na Secretaria de Cultura, Subsecretaria de Livro e Leitura, e também uma identidade fundamental com a própria educação. E nós estamos vendo a eleição de um companheiro da educação, que é o companheiro Leandro Grais, para que a gente possa evitar que aconteça o que está acontecendo nos últimos anos em relação a essa questão dos recursos. Então, a minha pergunta é possível que a gente mude alguma coisa, mantendo esse mesmo grupo que está hoje, que representa Ibanez e Celina no GDF? Bartolomeu quer Eu vou responder? começar a responder, Comentar? até porque eu senti uma coceira aqui. Sabe? Mas olha só, se mantiver isso que está aí, é um desastre para a cultura. Isso aí eu tenho certeza absoluta. É um desastre porque... E eu vou fazer aqui uma distinção que é necessário fazer. Necessário porque eu estou inserido nela. Primeiro mandato, quando o Ibanez foi eleito, Ibanez vinha de um segmento da Ordem dos Advogados do Brasil,
Eu sempre atuei, trabalhei na Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade progressista, uma entidade de liberdade, uma entidade que defende. As bandeiras da OAB eram as minhas bandeiras. Quando ele me convidou para ser secretário de Cultura, certo? Uma coisa eu dou mérito a ele. Nós trabalhávamos com aquilo que era limitado. E eu fazia aquilo que se chama dar nó em pingo d'água, para trazer recursos onde não tinha. Mas uma coisa ele não fez, e eu não vou, eu digo isso publicamente, porque eu sempre disse, ele não me atrapalhou. Certo? Mas hoje, quem está lá vai atrapalhar. Enquanto ele não me atrapalhou, eu pude fazer muita coisa. Enquanto ele não me atrapalhou, o FAC foi contingenciado, vocês se lembram? O FAC foi contingenciado, mas eu fui lá, briguei, descontingenciei o FAC. E naquele momento nós realizamos o maior FAC. Foi naquela época e continua sendo o maior FAC, porque ele estava preso. Eu trouxe para fora e realizamos o maior FAC da história da cultura no DF. Foram 140 milhões de reais num FAC só. Encerrei. Depois eu posso até continuar. Obrigada, candidato Bartolomeu Rodrigues. Agora passamos a palavra para Gabriel Magno responder essa mesma questão. Obrigado, Valesca. Acho que só fazer 2 comentários antes de entrar, viu, Daniel? Importante até ouvir, né? O Daniel, além de escritor, é um policial civil, né? Do lugar democrático da polícia, né? E acho que construir uma bancada do livro e não a bancada da bala é fundamental nessa agenda. E o Bartô coloca uma coisa que é importante, e o Daniel também. De fato, a Câmara Legislativa é signatária do roubo. Ela foi sócia desse processo. Porque a Câmara Legislativa teve 3 oportunidades. Em agosto do ano passado, a maioria da Câmara votou e autorizando o BRB a comprar o Banco Master, a maioria dos deputados votaram. Depois sai o escândalo e ninguém mais pode dizer que não sabia. A Câmara Legislativa, esse ano, em março, vota de novo a tentativa de salvar o Master, entregando terrenos públicos, como a Serrinha do Paranoá e outros vários terrenos, para tentar salvar o rombo. A maioria da Câmara Legislativa votou a favor. E agora, mais uma vez, a Câmara teve a oportunidade, de novo, de se posicionar na história e a maioria dos parlamentares votou a favor do empréstimo de 6 bilhões, que agora a gente sabe que vai custar para o DF 1 bilhão e 200 por ano, que é o dinheiro que podia estar na política cultural, na política educacional da cidade, e vai para pagar juros. Então, acho que responder essa pergunta, votar na Celina é votar no Vorcaro. A população precisa entender isso. Votar na Celina é tirar o dinheiro da cultura, tirar o dinheiro da educação, e precisa mudar a gestão. Eu vou encerrar nos meus 5 segundos. Vou dar um exemplo. O PENAB, a Política Nacional Aldir Blanc da Cultura criada pelo governo Lula, o DF hoje ocupa o último lugar de execução. Fechamos o primeiro semestre com menos de 10% dos recursos executados. Então, tem problema de dinheiro, tem problema de orçamento e tem problema de incompetência da gestão também hoje que está à frente da Secretaria de Cultura. Obrigada aos candidatos, Bartolomeu, Daniel, Gabriel. A gente encerra assim. Não, meu Deus, eu só estou querendo encerrar esse primeiro bloco. Eu estou muito apressada, porque eu olho aqui. Ai, gente. Agora é Bartolomeu que vai fazer sua pergunta. Valesca não quer que eu pergunte. Pois é, só estou querendo encerrar, mas agora chegou a sua vez. 1 minuto de pergunta. Daniel e Gabriel. Pois é, vindo para cá, eu recebi uma triste notícia. Estava vindo para cá. O Festival de Cinema de Brasília não vai acontecer. Porque, segundo a governadora, o dinheiro é melhor aplicado na saúde, porque a saúde precisa mais. Eu admito que a saúde precisa. Eu abriria mão de tudo isso aí se nós estivéssemos numa situação realmente de calamidade.
mas nós estamos numa situação de roubalheira. Então, eu não admito. Como é que vocês veem isso? De que forma a gente pode reagir a essa não realização do festival, que só não aconteceu no período militar? Não por ser militar, mas no período, eu vou refazer a minha frase, no período de exceção no Brasil. Exceção. Encerrou o seu tempo. Quem quer responder primeiro? Gabriel Magno? Pode ser. Já está aí Então, com o microfone, vamos lá. 2 minutos. Importante, Bartô, porque, primeiro, acho que é fundamental disputar essa concepção de que é preciso cancelar o dinheiro da cultura para investir na saúde. Está errada a concepção. O dinheiro da cultura é da cultura. Aliás, ter dinheiro na cultura gera emprego, né? Gera renda, melhora a saúde das pessoas, faz parte, porque ele é enganoso também, a Celina mente para a população. Tanto que ela não fez isso. Ela cancelou o aniversário de Brasília para dizer que ia botar na saúde, não botou, porque o dinheiro da cultura não pode ir para a saúde. Ela só cancelou, como está agora em ameaça cancelar o Festival de Cinema, que é do roteiro do audiovisual fundamental, faz parte do roteiro nacional, do roteiro internacional do audiovisual no mundo todo e no Brasil, e que, como o Bartô bem lembrou, só não aconteceu 2 vezes na época da ditadura militar, em protesto, inclusive, de resistência democrática. Então, primeiro, acho que isso é importante. Segundo, nós estamos em diálogo constante com os organizadores do festival. Nós já acionamos hoje o MINC e o governo federal, porque se o governo do Distrito Federal não colocar recurso, é preciso ter recursos que venham de outros lugares para que a gente não tenha o risco de não acontecer o festival. O festival hoje tem aporte da Petrobras já, a partir da organização dos organizadores do processo de correria. E aqui eu até faço mais um desafio, um pedido para a governadora e para o governo do Distrito Federal. Eles acham que o dinheiro da cultura não é importante, nós achamos que é. Tem 300 mil reais de emenda parlamentar do nosso mandato destinada para a realização do Festival de Cultura, é só desbloquear o recurso. Então, se o governo do DF não quer colocar dinheiro na cultura, nós colocamos. Então, governadora, não precisa cancelar o Festival de Brasília, é só desbloquear a nossa emenda. 300 mil reais, está aberto o ofício, é só pagar o festival, mas nós vamos construir, o festival vai acontecer. O festival vai acontecer com luta, com resistência, e se não for financiado pelo GDF, vai acontecer de outra maneira, mas nós estamos na luta para que ele não, que não permitimos que ele não possa acontecer nesse ano tão importante para a democracia. Tempo encerrado, obrigada. Agora passamos para Daniel Barros, sua resposta em 2 minutos. Bem, essa governadora ela tem mania de se esquivar da responsabilidade dela, né? E ela sempre tem esse papel de dizer que vai tirar o dinheiro disso para botar na saúde, mas não tira para botar em lugar nenhum. Quiseram atacar também o Fundo Constitucional para resolver, para pagar essa dívida. O que ela tem que fazer como governadora e responsável pela segurança pública do nosso estado, do nosso Distrito Federal, é cobrar das autoridades policiais que investiguem para onde foi esse dinheiro do BRB. Porque a gente tem 4 deputados que são dentro da segurança pública. Viu, Gabriel Magno? Os 4 deputados votaram a favor da negociata do BRB Master. Ora, a gente tem uma máxima na segurança pública, a gente tem um certo tirocínio quando a gente vai com o tempo, né, de trabalho. E como é que os 4 não disseram que não sabiam que estava acontecendo alguma coisa? Ora, naquela época que foi votado a primeira negociata, já se sabia, já se tinha escândalo, sim, de que o BRB estava se envolvendo. E o que é interessante, Bartolomeu, é que poucas pessoas sabem que quando se coloca dinheiro na cultura, você não está tendo um gasto, você está tendo um investimento. Porque de cada R$1 investido na cultura, de 1,5% a 2% retorna para a sociedade. Então, não existe o se dizer que se gasta com cultura, se investe na cultura. E o retorno é quase que o dobro do que é investido na cultura, ele retorna para a sociedade. Além do que a cultura salva vidas. Imagina o que seria da gente na época da pandemia se não fosse a cultura. Entendeu? Por isso que é um compromisso nosso como escritor, um compromisso de luta, que a gente vai, sim, garantir e lutar, ir para a rua, defender que seja revista essa decisão de não ter o Festival de Cinema. Obrigada. Agora sim,
Aconteceu, né? Terminamos o primeiro bloco. É o primeiro. O primeiro foram as apresentações, né? Esse primeiro bloco de perguntas. E eu lembro que temos aqui a nossa caixinha. Se alguém do público tiver ainda pergunta, pode colocar aqui, porque então é isso. Alguém tem pergunta para colocar aqui? Porque agora é a vez delas, né? A gente vai sortear. Não? Então, sigamos. Candidatos, neste terceiro bloco, vocês vão responder a 4 perguntas sorteadas daqui. Foram perguntas formuladas pela comissão do debate, enviadas pelo público por e-mail, e também aqui na plateia a gente chegou a receber. É isso. Vamos sortear 4 e cada um responde essas 4. São perguntas, esperamos, sobre esses temas que a gente vem abordando aqui. Temos outros, como o Vale Livro, os eventos literários que também foram falados, como a Bienal e Feira do Livro, experiências exitosas de feiras literárias, bibliotecas, incentivo à leitura nas escolas. Então, acho que tudo o que foi falado até agora está bem condizente com a nossa proposta sobre o tema, sobre a conversa que estamos tendo aqui nesse debate. Ana, você sorteia? Eu sorteio? Como é que faz? Chacoalha, né? É isso? Então, 2 minutos para cada um dos senhores, e a pergunta é sobre o cadastro de escritores. Como o senhor pretende incentivar a implementação e a manutenção do cadastro permanente de escritores do DF, para que ele não seja apenas uma lista burocrática, mas que seja uma ferramenta de fomento? Então, cada um tem 2 minutos. Vamos começar por Daniel Barros. Nós já temos esse projeto. Que a gente tem que fazer é agilizar. Acredito que é um projeto, inclusive, não sei se é do Gabriel ou do Ricardo, né? Do cadastro dos escritores. O que a gente tem, e eu repito, é buscar nos escritores as ideias para que a gente possa agilizar e não fique uma coisa burocrática. E que não fique uma coisa limitada. Entendeu? E é com a participação do sindicato, com a participação das associações, a gente pode fazer um conselho de literatura com as editoras. Nós temos várias editoras aqui em Brasília. Tem o Paulo Souza aqui, que é um dos colegas que está aqui, que é também editor, e a gente buscar nessas pessoas qual a melhor forma que a gente tem para atender os interesses do projeto de cadastro dos escritores, que, salvo engano, deveria ter começado, né? Mas a gente tem tido tantos problemas ultimamente no Distrito Federal, e o que acontece nesse governo é justamente a não priorização da cultura. Então, vai deixando sempre para depois a cultura. E nós temos um compromisso que não vamos permitir que isso aconteça. Obrigada, candidato. Por favor, Bartolomeu Rodrigues, 2 minutos. Olha, eu, inclusive, estou ouvindo essa questão do cadastro agora. Eu acho já devia ter. Eu tenho a impressão que a Biblioteca Nacional andou fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que precisa reunir tudo o que foi feito aí. Eu acho que o sindicato é que deveria, na minha opinião, capitanear esse trabalho, sabe, para reunir esse cadastro. Acho que é da maior importância. É da maior importância até para nós sabermos o universo de escritores que tem no Distrito Federal. Sua área de atuação, sabe? Inclusive aqui, porque Brasília tem muito escritor, inclusive, também de não ficção, de pesquisa. Eu conheço alguns jornalistas que são escritores que se dedicam exclusivamente à pesquisa.
sabe fazer material bibliográfico, essa coisa toda, sabe? Ou então de situações, pessoas que fazem um material mais histórico, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que isso aí precisa ser feito, acho que está passando do ponto, porque eu volto àquilo que eu disse no começo da minha fala. Eu enxergo Brasília, eu digo isso porque eu já quis, inclusive, desenvolver essa experiência aqui em Brasília. Houve um tempo, quando eu estava puramente na iniciativa privada, que eu cheguei, inclusive, a registrar uma editora, e eu dizia exatamente isso que eu ouvi aqui de alguém. Eu dizia assim, por que é que nós ficamos sempre olhando, observando o mercado editorial de São Paulo, do Rio de Janeiro, até de Porto Alegre, porque que Brasília não é com tanta capacidade para isso? E eu estava desenvolvendo esse projeto de editora voltado para isso, e a minha grande preocupação era justamente conhecer o universo de escritores aqui em Brasília. Então, eu acho que esse cadastro é necessário, sabe, muito importante, ele vai nortear um trabalho fundamental para o sindicato. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Por favor, candidato Gabriel Magno. Eu acho que vou propor cinco ações que poderiam ser importantes, e aqui fica já como indicação, e nós vamos sistematizar também pela Comissão de Cultura da Câmara. Eu falei um pouco da LOC, acho que é fundamental a criação do sistema de arte e cultura previsto na LOC, porque ele ajuda a pensar esse conjunto de articulações. A segunda é ter mais nomeação de servidor público na Secretaria de Cultura, de servidor para poder pensar e fazer e ter ações da execução da política pública. Também nós temos batido muito nessa tecla. De novo, na LOC, a questão do financiamento, precisa de recurso para pensar esse processo, não só no FAC, com linhas específicas para a política de livre leitura, mas a criação, que não saiu do papel ainda, do Fundo de Política Cultural, que obviamente ele também é para os equipamentos, mas ele pode pensar outras ações da política cultural na cidade. Quarto, para mim é fundamental essa relação do poder público com o sindicato, mas também com as academias de letras, não só a do Distrito Federal, mas nas cidades. A gente tem isso já organizado, como, né, obviamente em alguns lugares com mais dificuldade que outros, estruturais, de organização, mobilização, mas podem ajudar a fazer parte desse processo, que é o quinto, que seria a ação efetiva da busca ativa dos escritores, como o Daniel e o Bartô colocam, mas para isso, e aí para usar inclusive o apoio e a agenda do Estado, os gerentes de cultura não podem ser perseguidos e serem exonerados, como tem sido no governo da Celina e do Ibanez. A comunidade e o setor cultural elege os representantes dos gerentes de cultura, como prevê a legislação, mas se ele não seguir a cartilha do governo, ele é exonerado ou se retira a sua estrutura e a sua capacidade e autonomia de trabalhar. Porque isso tem que estar conectado com os conselhos de cultura também nas cidades, com as gerências de cultura nas regionais, nas administrações regionais, para que essa busca ativa seja capilarizada e a gente possa ter não só um cadastro atualizado, mas em constante atualização. Certo. Obrigada, Gabriel Magno. Ana, você quer fazer aqui a segunda? Passamos agora para a segunda pergunta, que segue esse mesmo regramento. Todos respondem em 2 minutos. Essa aqui foram várias perguntas, 4, no mesmo papelinho, e eu vou fazer a quarta. O FAC é conquista da comunidade em 1991. A LOC é conquista da comunidade. A LOC é de 7/12/2017. Por que nenhum secretário de Cultura tomou a iniciativa de regulamentar a LOC? Assim como parlamentares que se comprometeram em campanha e também não fizeram essa regulamentação. Então, por favor, vamos começar por Daniel. Daniel começou a última, não? Ou foi Bartô? Então, Bartô, por favor. Pois é. Aí está cobrando a minha aqui, que eu fui secretário de Cultura. Eu vou dizer o que é que acontece no meu caso, quando a gente discutiu a LOC internamente.
avaliação de risco. Aquilo que o Gabriel falou aqui há pouco é importantíssimo. Quando ele disse assim, com toda honestidade, eu fiquei até impressionado aqui, Gabriel, se nós somos cúmplices, né? A Câmara Distrital é cúmplice dessa roubalheira aí do Vocaro, né? Nós fizemos uma avaliação de risco que nós colocássemos na LOC, tinha gente se coçando para fazer um inferno com a LOC, principalmente com o FAC. Eu não vou declinar nome de parlamentares aqui, não, mas eu fui procurado por parlamentares de direita que estavam ansiosos para que a gente mandasse, que a gente entrasse nessa discussão assim, agora, naquele momento, porque eles estavam com a corda todas, eles iriam tirar conquistas da cultura de uma forma, assim, irreversível, vamos dizer assim. Certo? Então, essa é uma das razões que eu tenho para apontar, como também o período que nós pegamos, isso foi muito contraproducente para isso. Porque eu fui praticamente um secretário, na minha época, um secretário de pandemia. Eu assumi em 2020, fiquei 3 anos de máscara dentro da secretaria. E aquela limitação toda que nós tivemos. Mas eu acho que está se caminhando, nós estamos caminhando para um momento propício, sabe? É aquilo que eu disse também no início aqui da nossa fala, nós vamos tomar e vamos botar essa Câmara Distrital realmente nos trilhos. A gente tem que fazer isso, Gabriel. A gente precisa, Daniel, chegar lá, sabe? E realmente passar o rolo compressor no bom sentido nesse atraso que Tempo vem esgotado, candidato. há tempos infernizando a vida do cidadão brasileiro. Passamos a palavra ao candidato Gabriel Magno. Bom, não sei o nome, né, da pessoa, mas só para achar uma pergunta importante. De fato, o FAC e a LOC são grandes conquistas do setor cultural dessa cidade, eu falo são conquistas civilizatórias, né? Eu defendi essa tese no início, repito, a política cultural deveria ser, na minha opinião, o eixo que organiza a política de desenvolvimento dessa cidade em todos os âmbitos, ambiental, econômico, social. O FAC, eu acho que nós temos uma luta importante, eu me orgulho muito que a gente conseguiu recuperar mais de 74 milhões de reais do FAC com uma ação do nosso mandato no Tribunal de Contas, que o tribunal concordou com a nossa tese, que o saldo remanescente do FAC é do FAC, porque essa tem sido uma política dos fundos de todos eles, dessa gestão do governo Celino Ibanez. Você tem uma dotação orçamentária por lei daquele fundo, não se executa o fundo durante o ano, e aí o que não executou se perde. Nós entramos no Tribunal de Contas sobre a questão do FAC, falou, não, o dinheiro do FAC que não foi executado no ano, o saldo remanescente, precisa ir para o ano que vem. O dinheiro do FAC não pode ser tesourado. Essa foi uma grande conquista, muito orgulho do nosso mandato de ter recuperado esses valores. E da LOC, eu acho fundamental. Agora, a regulamentação da LOC é uma tarefa do Poder Executivo. O papel nosso é insistir na cobrança, na fiscalização, né? Mas eu tenho, acho que como uma tarefa central, e quero colocar aqui, nós estamos apoiando a candidatura do companheiro Leandro Grais para o governo do Distrito Federal. Esse é um dos compromissos do nosso programa. Que no primeiro semestre a gente possa fazer as conferências de cultura de novo, não só para garantir e tirar do papel a regulamentação da LOC, mas para a construção democrática de um plano de cultura, que também tem previsão na LOC, como a criação do sistema e a criação do fundo. Então, acho que esses são compromissos importantes para que a gente esgotado. Regulamente a LOC. Por favor, candidato Daniel Barros. É uma pergunta muito específica para... Quer dizer, a pergunta foi específica para parlamentares e para secretários, né? Que não é o meu caso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz faculdade na Universidade Federal de Alagoas. Então, eu fiz agronomia quando ainda existia a lei do boi.
e para que poucas pessoas saibam o que é a lei do boi é uma cota para rico. As pessoas, os filhos de fazendeiro tinham uma cota no curso de agronomia, veterinária, zootecnia, nos cursos de ciências agrárias. E eu entrei com 17 anos na faculdade e combati contra esse grupo, contra o DR, que hoje está lançando o seu candidato a presidente da República, que foi uma UDR assassina, foi a UDR que matou Chico Mendes. E aí, depois que acontece, passa a agronomia, passo meu trabalho todo na questão do movimento estudantil, depois no MST, e eu venho para a polícia. Outra trincheira difícil, viu, Gabriel? Você sabe, a gente caminha junto aí, você sabe a dificuldade que é. Mas a gente precisa de coragem para enfrentar. Como tivemos coragem de criar o Comitê dos Policiais Civis Antifascismo com Lula, e fizemos um lançamento com mais de 300 pessoas. Hoje, o policial civil não tem vergonha mais de dizer que vota em Lula. Por quê? Porque nós criamos um grupo, nós criamos uma trincheira. E uma trincheira será o nosso gabinete. E uma trincheira se fortalece com a participação. E é isso, velho, que a gente pretende fazer. O gabinete vai estar aberto para todos os companheiros e vamos cobrar isso que você falou. Tem a previsão da participação da sociedade e vamos cobrar que isso seja feito. O meu compromisso, o Gabriel está assumindo, eu assumo também esse compromisso, no primeiro semestre, a gente cobrar de Leandro Grais que seja discutido, que essas discussões venham na sociedade e a gente possa encaminhar esse trabalho, mas com a participação de vocês. E vamos denunciar. Se não sair, nós vamos denunciar. E vamos denunciar com vocês. Vamos mobilizar com as academias, vamos mobilizar com os sindicatos, com as academias Tempo esgotado, que são atuantes. candidato. E é isso. Obrigada. Podem contar o nosso gabinete como uma trincheira na luta pelos direitos culturais. Tempo esgotado. Obrigada. Agora convocamos Ana Rossi mais uma vez para a terceira pergunta, que será respondida por todos os candidatos, lembrando, em 2 minutos. Pois é. Vamos lá. O Distrito Federal possui uma rede de livrarias independentes que enfrenta dificuldades frente à concorrência digital e aos altos custos operacionais. Como candidato, qual a sua proposta concreta para instituir um programa de vale-livro ou um subsídio fiscal que garanta não apenas o acesso do estudante ao livro físico, mas também a sobrevivência das livrarias e editoras locais? Começamos, então, com o candidato Gabriel Magno. Obrigado, Valesca. Eu só iniciar aqui, o Vitelli lembrou bem, eu vou ler. O artigo 82 da LOC. O Poder Executivo deve promover processos de participação social por consultas públicas virtuais e audiências presenciais para a elaboração da regulamentação dessa lei e para o debate a cada 4 anos de propostas de revisão do seu conteúdo. Então, acho que é importante dizer, né, a letra da lei da pergunta anterior. E sobre a questão das livrarias, acho que tem 2 questões fundamentais. Acho que uma é incorporar no próprio programa do PEDAF. É possível que o PEDAF da Secretaria de Educação devolva para as escolas a capacidade das escolas comprarem os livros e terem acesso às livrarias, o que foi interrompido pela gestão também desastrosa. Até a secretária caiu recentemente de Educação, ficamos em último lugar, né, no IDEB, a Educação do Distrito Federal, e a questão da política fiscal. Nós temos batido muito o nosso mandato, tem uma ação no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e eu vou dar esse número como exemplo. Bartô, ano passado, o DF fez de renúncia fiscal 13 bilhões e meio de reais. 13 bilhões e meio de reais. Nós conseguimos achar a lista das empresas, que o governo não divulga, mas nós achamos, estamos divulgando. Tem uma empresa só, ano passado, foi responsável por 900 milhões de reais de renúncia fiscal. A Coca-Cola, que deveria ser super taxada, pela política, inclusive, nutricional, alimentar, de ultraprocessados de açúcar, teve, ano passado, 350 milhões de reais de isenção fiscal dado pelo governo ibanês. Agora, as livrarias não estão. Então, é possível mudar a lógica da isenção fiscal da cidade numa política desse tamanho, 13 bi de renúncia fiscal, cobrar os 350 milhões de reais de imposto da Coca-Cola, que não precisa de isenção fiscal, não, pelo contrário, tinha que ser super taxada pelo mal para a saúde que faz as pessoas, para garantir que não só as pequenas livrarias
mas o conjunto daqueles que militam e que se empreendem no negócio do livro e da leitura pudessem ter acesso a esses Tempo benefícios. encerrado, obrigada. Passamos para o candidato Daniel Barros, lembrando que o senhor tem 2 minutos. O que falta para a gente é denúncia e cobrança, para que a gente possa combater esse discurso do Estado mínimo, né? Porque, na realidade, o Estado mínimo é para quem? É para a educação, para a saúde, para a cultura. Nisso eles querem o Estado mínimo. Mas para investimentos, para investimento no empresariado, isso o Estado mínimo não funciona para eles. Entendeu? E vamos lutar. Eu tive conversando com o Marcos. A gente tem que buscar a questão do Vale Livre. A gente tem que tentar descobrir uma forma jurídica para que nesse Vale Livre também entre uma cota regional. Não é uma reserva de mercado. Quem faz reserva de mercado são eles. Nós vamos propor uma cota regional para que a gente possa também que os livros de escritores do Distrito Federal sejam comprados, que os livros de escritores do Distrito Federal sejam usados na Universidade do Distrito Federal como base para o vestibular. Por que não? Não, nós temos escritores de altíssima linha aqui, temos ganhadores do Jabuti, temos finalistas de todos os prêmios, praticamente todos os grandes prêmios aqui, e vamos buscar esse fomento da literatura local, tanto nas universidades como na questão do Vale Livre. Vamos ter que arrumar um jeito jurídico, viu, Marcos? O gabinete vai estar voltado para buscar um jeito jurídico que a gente possa incluir no Vale Livre uma cota regional para os escritores daqui do Distrito Federal. Sobraram 5 segundos. Sou eu? Bartolomeu Rodrigues, 25. Então, tentar. você foi bem econômico, Daniel. E agora, Bartolomeu Rodrigues tem os 2. Não pode. Vou tentar não estourar o tempo aqui. Mas, olha, eu vou mais além do Vale Livre. Na verdade, olha, infelizmente, olha, felizmente, mas é porque o Gabriel, eu ia falar essas coisas, não parte do que ele falou aí, mas os instrumentos existem. Eu não posso admitir. Eu falei para vocês aqui de um sonho que eu tinha da editora. Parece que tem alguém aqui que parece que tem editora também, né? O meu sonho era fazer tipo pocket, justamente para baratear. Eu acho um absurdo. Livro não pode ser caro. Livro é investimento que um país faz com sua população. Então, o livro, as políticas, por exemplo, ele falou aí, eu não sabia, essa lista eu queria conhecer, viu, Gabriel? Muito interessante, né? Aí a Coca-Cola está lá, né? Provavelmente outras empresas de bebidas alcoólicas. O livro transforma muito melhor do que o álcool. Sabe? Não estou aqui combatendo o álcool, não, porque a gente gosta de beber também, qual é o problema, né? Mas é um absurdo a isenção a setores que não contribuem efetivamente, e sem contar o lobby que anda por aí, né, Gabriel? Para obter isso aí. Quem tem que ter isenção é livraria, é produção de livro, porque o resto, o talento está aí esperando isso. Eu sei que é um autor controverso hoje em dia, mas na minha época, acho que eu sou mais velho da mesa aqui, não era. Mas é como dizia Monteiro Lobato, aquela máxima dele: um país se faz com homens e livros. Essa frase é verdadeira. Ponto final. Obrigada, candidato. Homens que eu quis dizer não é o homem do gênero masculino, não, viu? Com pessoas e livros. Até nisso, Monteiro Lobato está sendo polêmico. Eu gostei da retificação. Bartolomeu Rodrigues, eu gostei. Pois é. A comissão está louca para gastar uma advertênciazinha, né? Então, vamos para a 4ª e última pergunta dessa terceira rodada. Ana? Chacoalho o chocalho.
Então, essas perguntas foram feitas pela comissão, foram enviadas por e-mail, também pelo público aqui. E essa se trata da efetivação da Lei 7.393, de 2024. A nova lei do DF exige que 1/10 das aquisições de livros pelo poder público seja de autores brasilienses. Como o senhor garantirá que o orçamento da Secretaria de Educação cumpra essa cota anualmente? Começando por Bartolomeu Rodrigues. Por favor, você podia repetir que eu não. Essa lei é um projeto de lei ou é uma lei? De 2024. A lei que garante que 1/10 da aquisição de livro pelo poder público seja de autores brasilienses. Como o senhor garante que o orçamento da Secretaria de Educação cumpra essa cota anualmente? Bom, precisa cumprir, né? Aí onde está o papel do parlamentar, onde está o papel da Câmara Distrital de fiscalizar. Se está na lei, é como a LOC. Tem que cumprir. Precisa cumprir. Autores nós temos. A Secretaria está cumprindo? Se não está cumprindo é porque está fazendo negócio com editoras, seja lá o que for, que é o que a gente mais vê. Por exemplo, você vai entrar no terreno do livro didático, sabe? É uma máfia. É uma verdadeira máfia. Eu já tentei entrar nela. É intransponível. As dificuldades são terríveis. Então, se a secretaria não está cumprindo, me causa espanto que essa coisa não já tenha vindo a público para ser denunciado. Está aí uma coisa que eu vou fiscalizar direitinho, porque é o seguinte, olha, eu posso até ter algumas restrições à reserva de mercado, mas essa aí eu defendo. É uma reserva de mercado importantíssima, porque em se tratando de Brasília, em se tratando do nível que a literatura em Brasília já alcançou, estava lembrando aqui o Daniel, aqui há pouco, quantos prêmios Jabutis nós não temos aí? Eu tenho vários amigos que já ganharam o prêmio Jabutis, ou que foram indicados. A Beth está aqui, foi indicada para o prêmio Jabuti, é uma poeta, certo? Então, precisa ser cumprido, Valesca. Vamos atrás disso. Vamos. A gente fica aqui como escritoras, né? Morrendo de vontade de falar também. Mas a gente segue, né? Pois é. Aí eu não falei nada, né? Só contei dessa vontade. Mas é bom porque vão surgindo essas inspirações para o debate continuar, né? Estamos aí há 2 meses das eleições e a gente também, como eleitores e cidadãos e cidadãs, podemos continuar essa conversa com os candidatos. Passo a palavra para Daniel Barros, em 2 minutos. Parece até que eu já sabia que essa pergunta ia acontecer, né? Porque já no bloco anterior eu já falo sobre essa questão da gente cobrar que a literatura regional seja incluída não só nas compras do Estado, mas também, como eu falei, a gente criar um outro projeto para incluir no vestibular da universidade distrital, né? Da universidade com a UNB seria mais uma questão de discussão, que poderia ter no Ministério da Educação, alguma coisa assim, ou nas próprias universidades que são autônomas, poderia ter. Mas aqui na Distrito Federal é perfeitamente possível. Por isso que nós precisamos dessa eleição, que é uma eleição muito importante, não só elegermos o presidente Lula, mas elegermos o Leandro Graz, para que a gente tenha pessoas que possam cobrar. E eleger eles também, mas eleger também os parlamentares, né? Porque senão a gente fica refém do Centrão, refém desses defensores de Estado mínimo, né? Estado mínimo para cultura, educação e saúde, né? Então, para mim, até eu acho que já está bem respondido na questão, no bloco anterior eu respondi, falei sobre esse assunto. Vamos sim, vai ser uma trincheira de luta e vamos exigir que seja cumprida a lei.
E ampliar mais essa participação dos escritores em outros setores da cultura e da literatura e das artes aqui. Obrigada, candidato. Passamos a palavra a Gabriel Magno, que tem 2 minutos para responder essa quarta e última pergunta do nosso terceiro bloco. Obrigado, Valesca. Eu tive a honra de ser o relator, né, dessa projeto de lei lá na Câmara, que virou lei. E é bom esse debate também, porque a gente é um espaço até para prestar conta, né, um pouco do nosso mandato. De fato, essa bancada vai ajudar mais, né? Ter uma bancada para aumentar a pressão. Eu aprendi no movimento social que governo em feijão só fica bom com pressão, né? Então, nós precisamos pressionar para poder avançar. Mas eu vou falar duas ações que nós já fizemos, inclusive contra a Secretaria de Educação, no Tribunal de Contas, uma na Polícia Civil e no Ministério Público. A Secretaria de Educação contratou um projeto chamado Saberes Socioemocionais, que é a compra de um livro de uma editora que está sendo investigada também por outras secretarias estaduais no Brasil. Santa Catarina, curiosamente o secretário era nomeado agora, era de Florianópolis, né? Goiás, que também, curiosamente, foi lá. A Secretaria de Educação pagou 57 milhões de reais nesse contrato, o livro chegou nas escolas, as escolas não querem usar, porque não foram consultadas, porque não fazem parte do processo, então você precisa criar de novo gestão democrática nas escolas. Se as escolas foram consultadas sobre o processo, você tem 57 milhões de reais num contrato, inclusive por isso na Polícia Civil, Daniel, porque o secretário de Educação na época, o senhor Isaías, ele assina a nota de empenho, ele paga para a editora antes de assinar o contrato. Estamos pedindo a investigação e a prisão do secretário de Educação. E o outro programa que é o STEAMmaker, que a Secretaria de Educação contratou do ICB, Instituto Conhecer Brasil, 5 milhões de reais, chegou material didático nas escolas, adivinha, o ICB, o mesmo que ganhou dinheiro para fazer o filme de terror lá do Pangaré, né, ligado ao Bolsonaro, 5 milhões de reais. Então tem mecanismos para que esse dinheiro da Secretaria de Educação, 57 mais 5 milhões, já dá mais que os 10% que a lei exige para que a gente possa ter a aquisição. E o Daniel colocou bem, isso também a gente já cobrou a própria Universidade do Distrito Federal, que o vestibular da UniDF seja um instrumento que no seu programa de cobrança de avaliação inclua os escritores brasileiros. Obrigada a todos vocês, Gabriel, Bartolomeu, Daniel. E agora a gente chega ao quarto bloco e último desse debate promovido pelo Sindicato dos Escritores do DF. Nesse espaço, a gente pede que cada um de vocês faça suas considerações finais, um resumo das propostas, deixem suas mensagens aos eleitores, às eleitoras, à comunidade literária e cultural do Distrito Federal, lembrando que o tempo permanece 2 minutos para esta missão de encerramento da participação de vocês neste debate. Começando por Daniel Barros. É importantíssimo que nós sejamos multiplicadores do que a gente participou aqui, né? Porque nós temos que convencer as pessoas. Essa é uma eleição que nós precisamos convencer o vizinho, conhecer o colega, para que a gente possa votar em quem tem compromisso com a cultura, com quem tem compromisso com a sociedade, na realidade. A gente está num debate aqui sobre a literatura, mas o compromisso é com a sociedade. E quando você escolhe um parlamentar, como a gente tem, né, a nossa companheira Érica Cocai, que o pessoal costuma dizer que é a guerreira de todas as lutas, né? E é isso. Eu venho da segurança pública, da literatura também, mas vamos trabalhar verdadeiramente em defesa de de todo o povo trabalhador. Esse é o grande mote de um bom parlamentar, né? E a gente só vai conseguir isso no convencimento pessoal, conversando com as pessoas, porque o dinheiro é muito fácil, né? Essa semana eu vi uma entrevista de um candidato lá lá na Paraíba, e ele dizendo, não, é porque a gente trabalha com a compra de voto, e o cara falou e confirmou que trabalha com compra de voto. Ele disse que isso é uma coisa que todo mundo sabe, e a gente faz isso mesmo. E a gente só combate isso quando a gente faz um trabalho de conscientização, né? Eu já tive uma conversa com a nossa presidenta, né, bem antes do debate, não sabia nem que ia ter o debate, né? Tivemos uma conversa sobre as demandas do sindicato, e temos um compromisso com a questão da sede, viu, Gabriel, viu, Bartolomeu? A gente conseguir uma concessão de uma sede, a gente dá um jeito, porque é possível,
né? A questão do vestibular é uma luta antiga, né, do Marcos Linhares já me falou, já falamos muito sobre isso, incluir. E também a questão do prêmio Candango específico para os escritores do DF, ou nascidos aqui, ou residentes aqui. Isso é importantíssimo. Mas o compromisso é com parlamentares que sejam comprometidos com a sociedade, que sejam comprometidos com o povo trabalhador. Esse é o nosso compromisso. Tempo encerrado. Obrigada, candidato Daniel Barros. Por favor, Bartolomeu Rodrigues, suas considerações finais em 2 minutos. Olha, em primeiro lugar, eu queria, mais uma vez, enaltecer aqui a iniciativa do Sindicato dos Escritores por esse debate aqui. Uma coisa que eu sinto falta, eu venho do interior, quase da roça, e a lembrança, eu nunca fiz política como eu estou fazendo agora. Eu fui jornalista a minha vida inteira, praticamente. Mas o seguinte, eu estou cada vez mais, Gabriel, vendo a importância que tem a Câmara Distrital para Brasília. Volto a dizer, a gente tem que ocupar aqui dali por pessoas, como essas pessoas que estão aqui na mesa, o Daniel, o Gabriel. Nós não somos concorrentes, a gente está somando. Nós vamos ganhar, os 3. E eu sinto falta desse contato. Brasília, nesse ponto aí, principalmente para quem mora aqui no plano piloto, eu sinto falta desse contato corpo a corpo com as pessoas. Por isso, até eu quero fazer um recado aqui através da rede de vocês. Olha, eu estou me colocando à disposição de quem quiser. Você quer fazer uma reunião no seu bloco, no salão de festas? Convide o Bartô, que eu vou lá discutir. Me submeto à sabatina, como aconteceu aqui. Estou aí disposto a responder todas as perguntas e dizer por que eu resolvi entrar nessa batalha. Resolvi por 2 motivos. Porque eu não quero ser omisso. Porque as pessoas que não... Aliás, as pessoas ruins que têm ocupado poder público estão aí justamente porque muita gente boa fica somente assistindo. Porque nos últimos tempos a gente tem visto uma criminalização da política, quando na política é onde está a saída para tudo. Tempo encerrado. Então eu estou como aquela canção. Eu perdi o meu medo da chuva. Obrigada, candidato Bartolomeu Rodrigues. Encerrando essa rodada, com suas considerações finais, candidato Gabriel Magno, em 2 minutos. Bom, gente, eu quero também, né, agradecer. Prazer estar aqui, bater um papo sobre cultura, educação, a política do livro e da leitura, parabenizar o sindicato, agradecer aqui minhas companheiras, colegas de mesa, essas mulheres que botaram ordem nessa casa aqui hoje, não permitiu que ninguém passasse do tempo, mas dizer aqui desse compromisso nosso, né, com a defesa de uma bancada do livro, a defesa de uma política de livre leitura que tenha como esse desejo que nós conversamos aqui, leitura na escola, acesso ao livro para as pessoas, democratização do acesso, a valorização dos escritores, eventos, as experiências literárias, os clubes que tem em tantas cidades dessa cidade, as organizações sociais populares, a leitura na comunidade, investimento nos sebos, nas experiências que nós temos que amplificar e democratizar, leitura e tecnologia, né, que é também importante entrar nesse debate. O DF pode estar conectado com essa agenda, e a formação de leitores, né, também ao longo da vida, desde a política de primeira infância, passando pela alfabetização até a política com as pessoas idosas. Acho que esse é o compromisso que a gente firma aqui com o sindicato, firma aqui com as escritoras, com os escritores presentes aqui, mas firma publicamente com a cidade, e quero botar mais uma vez aqui nosso mandato, nossa luta à disposição desse chamado, né? Nós vamos continuar enfrentando com muita coragem aqueles e aquelas que sequestraram essa cidade, que roubaram o Distrito Federal e que precisam devolver o dinheiro roubado e responder pelos crimes que cometeram.
como o Bartô terminou com uma música, eu vou terminar também com uma lá das Minas Gerais, porque é um chamado, acho, coletivo nosso. Nós vamos precisar de todo mundo, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu estou convencido que 1 mais 1 nessa eleição, Daniel, vai ser 13. E esse é o recado que eu quero deixar aqui para todos nós nesse processo. Obrigada, Gabriel Magno. Então, todos os candidatos presentes neste debate fizeram suas considerações finais, fizeram suas promessas de campanha aqui junto à categoria, né, dos escritores, as pessoas que lutam pela cultura do DF. E eu passo, então, a palavra à presidente do Sindicato dos Escritores, Ana Rossi. Obrigada, Valesca. Eu não vou falar muito, eu só quero informar que em 2025 nós fizemos uma plenária e nos organizamos como setor. Tiramos um documento, não sei se os senhores ficaram sabendo, e estruturamos o sindicato e as academias no âmbito de um fórum cujo coordenador é aqui. Levanta aí, Manuel. Manuel Messias Preto, que é da Academia Gamense de Letras. E a gente, desde então, a gente tem essa instância, tem aqui o Rafael, da Academia Cruzeirense de Letras, outros colegas também aqui presentes. E a gente está se organizando nesse âmbito para termos mais força. O Vitelli tem acompanhado toda a nossa luta aí no Conselho de Cultura, inclusive a implementação dessa lei 7.393, que foi de autoria do Ricardo Vale, que não esteve presente, e relatoria do Gabriel Magno. Foi no âmbito deste fórum que nós conseguimos implementar e trazer no âmbito da Secretaria de Cultura. Então, é um esforço, por isso também esse debate, para trazer os candidatos, colocar nossas reivindicações, porque nós estamos nos organizando e nós vamos, então, eu falei no início de comprometimento, e é isso que a gente espera, né? Que, se eleitos, a gente possa também ter as portas abertas para reivindicar e continuar com as nossas reivindicações, que são muitas, e o cadastro é uma delas, tem o FAC, tem várias questões aí envolvidas, mas a gente conta, então, com vocês, e eu aproveito para agradecer a presença de vocês e essa discussão, e retorno a palavra à Valesca. Obrigada, Ana Rossi. É isso, a gente agradece também aos candidatos Gabriel Magno, Daniel Barros, Bartolomeu Rodrigues, por estarem aqui hoje, assim como todos e todas vocês que estão aqui, e mais quem está assistindo pela transmissão no canal do YouTube, e ainda quem vai assistir, porque está lá a memória e registro desse momento histórico, né, Marcos Linhares? Você tem trazido essa informação, que é a primeira vez que um sindicato de escritores traz uma discussão assim, com candidatos, no nosso caso, a deputado distrital. E essa é a aptidão do Sindicato dos Escritores, a vocação de ser pioneiro, porque também, tendo sido fundado em 9 de fevereiro de 1979, este sindicato é a primeira entidade sindical de classe para escritores do Brasil. Essa instituição nasceu da articulação de intelectuais ligados à Associação Nacional de Escritores, a ANE, aqui em Brasília. E a gente, por chamamento de Gabriel Magno, comemorou na Câmara 45 anos do sindicato, numa sessão solene, muito concorrida e muito bonita. Então, vamos encerrando aqui, pedindo que vocês sigam as redes sociais do sindicato, no Instagram, @sindescritoresdf. Também entrem em contato via e-mail, sindescritoresdf@gmail.com. Deixa eu ver se eu falei todos os recados. Também quero lembrar que o Sindescritores DF tem 300 pessoas, 300 escritores e escritoras associados.
É muita gente, né? E acho que queremos mais, né? Ana Rossi. Mais trabalho para a presidenta e para vocês aí que estão se propondo a trabalhar com políticas públicas e tudo isso que a gente falou aqui. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos e desejo uma noite maravilhosa, uma excelente noite, uma excelente semana. Obrigada.